Quando falamos sobre média, devemos entender que ela faz parte das medidas de tendência central, que são medidas na qual tem o papel de resumir toda a informação coletada com apenas uma medida, ou seja, com uma observação. Média, mediana e moda são exemplos dessas medidas. A média aritmética consiste em somar todas as observações, dividindo-se o resultado pelo número total de informações, ou seja, pegaremos cada informação, no caso cada xi, somaremos entre elas e o resultado dessa soma dividiremos pelo número total de informações que temos, ok? Vejamos um exemplo para facilitar nossa compreensão. A loja de jogos e entretenimentos Daisabi possui 15 empregados, entre vendedores, serviços gerais e gerência. As idades deles variam entre 18 a 50 anos. Queremos saber qual é a idade média dos 15 empregados. Então, iremos somar todas as idades, no caso, 18 mais 20 mais 21 até o mais 50. Assim, a idade média dos 15 funcionários da loja de jogos e entretenimento Daisabi de 32,13 ou 32 anos, beleza, pessoal? A média geométrica é apropriada para aqueles casos em que o comportamento dos valores da série que se está estudando possui um comportamento progressivo, tendendo a uma progressão geométrica, e sabe-se que a PG é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior, por uma constante que é a razão. E além da PG, ela pode ser usada quando o exemplo é trabalhado com taxas de variações percentuais. Então vamos a um exemplo para facilitar o entendimento. Temos os números 200, 600 e 800, queremos calcular a média geométrica. Vocês estão vendo na tela a fórmula para os dados brutos. Na média geométrica, calcula-se o produtório entre cada elemento e depois extrai da raiz enésima. Nesse exemplo, nós temos 3 observações, logo o nosso n é igual a 3. Assim, a raiz cúbica do produto entre 200, 600 e 800 vai ser igual a 457,89. A média harmônica é o inverso da média aritmética, os inversos dos valores da série. Usando uma aplicação simples, ela está ligada ao cálculo em situações que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então vamos entendê-la com um exemplo prático. Rúbia fez uma viagem e durante o percurso inicial ela manteve uma velocidade de 60 km por hora. Na segunda parte do percurso, manteve a velocidade de 80 km por hora. E na última parte, a velocidade dela foi de 70 km por hora. Vamos calcular a velocidade média durante o percurso. Nesse caso, vamos calcular a média harmônica. E olhando para a fórmula que está na tela, o n será 3, pois é o número de observações, e dividiremos pelo somatório de 1 sobre xi, ou seja, somamos todos os elementos. Assim, 3 dividido para 1 sobre 60 mais 1 sobre 80 mais 1 sobre 70, a velocidade média será igual a 69,04 km por hora. Se fôssemos calcular usando a média aritmética, seria igual a 70 km por hora. No entanto, esse valor 70 seria a velocidade e o tempo nos 3 trechos da viagem de forma igual, mas precisamos analisar que, no primeiro trecho, Núbia levou um tempo maior para fazer o percurso. Logo, observa-se entre a velocidade e o tempo uma relação inversa. E para não ocorrer algum tipo de erro, é melhor calcular usando a média harmônica.